Nesse encontro nós estamos iniciando a última sessão do Catecismo da Igreja Católica, que trata do Pai Nosso, a oração do Senhor. Nós já percorremos um longo caminho. Se é o vídeo de número 193, é porque, veja só, onde nós estamos próximos de chegar a quase 200 vídeos, com essa formação que nos é necessária, conhecer essa doutrina desde o início da nossa profissão de fé, passando pelos sacramentos, pela moralidade, a vida em Cristo, que é a terceira parte, e agora a última parte do Catecismo sobre a oração. A sessão que nós estamos iniciando é a segunda. Nós já vimos toda a primeira sessão sobre a oração em geral, esses 3 capítulos, nos vídeos imediatamente anteriores, e agora nós começamos do parágrafo 2759 do Catecismo, as reflexões, uma meditação sobre a oração do Senhor. Como a gente vê aqui, é o resumo de todo o Evangelho. É a oração fundamental. Nós vamos ver tudo isso, pedido por pedido, que constam 7 pedidos, na versão de Mateus, e com esses rápidos vídeos que nós faremos daqui em diante, nós vamos finalmente terminar esse trabalho que nós esperamos seja útil para você que busca essa formação doutrinal e que é tão fundamental para a nossa caminhada de fé. Aqui nós vamos ver hoje só uma introdução, chegando até o parágrafo 2764, que é esses 2 tópicos, que nós começamos essa nossa reflexão fazendo essa introdução. E assim por diante, com calma, nós chegaremos lá, tá bom? Vamos lá então, começando com essa segunda sessão, a oração do Senhor, o Pai e Nosso. Vamos ler e fazer aquele comentário que é também importante para que a gente entenda o que a Igreja quer nos passar. Leia comigo. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Lucas 11. Em resposta a este pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve de 5 pedidos. Em São Mateus há uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. A tradição litúrgica da Igreja conserva ainda o texto de São Mateus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus atende o pedido de um de seus discípulos, porque eles, os apóstolos, viam constantemente Jesus em oração. E isso nós também já analisamos num vídeo aí anterior sobre a oração. É Jesus se dirigindo ao Pai constantemente, 24 horas, é claro, Jesus em oração, como deve ser também a nossa vida de oração, que é essa 4ª parte do Catecismo nos mostrando isso. Viver constantemente unidos a Deus, conversando com Deus no íntimo dos nossos corações,
Deus que está sempre ao par dos nossos pensamentos, mesmo os mais íntimos. Deus sempre está interessado na sua vida, Ele sabe do que você precisa, e Jesus atende então a esse pedido e nos ensina uma oração que não tem palavras para mostrar o quanto que ela é fundamental, porque ela é de fato o resumo de todas as Escrituras, como nós vamos ver aqui. Então, nós temos duas versões do Pai Nosso. Mateus, que é o Evangelho que está em primeiro lugar ali na Bíblia, mas é sequência do de Marcos. O Evangelho de Marcos, nós sabemos, foi escrito primeiro. Lucas foi bem depois. Mateus tem essa oração no capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha. Isso também é importante a gente já guardar, porque daqui a pouco a gente vai comentar isso. E no capítulo 6 tem essa versão aqui de Mateus. Lucas, já lá no capítulo 11, ele tem um Pai Nosso de 5 pedidos. Vamos ver primeiro a de Mateus, que é o que a igreja conserva até o dia de hoje. Os 3 primeiros pedidos. O primeiro: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O segundo: venha a nós o vosso reino. O terceiro: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os outros 4 pedidos. O quarto: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O quinto: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O sexto: não nos deixeis cair em tentação. E o último: mas livrai-nos do mal. Como nós vemos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, mostra apenas 5 pedidos. Nós não temos na versão de Lucas esse terceiro pedido aqui: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não temos o último também: mas livrai-nos do mal. Não sabemos o motivo, mas a igreja segue a versão de Mateus, que está no Sermão da Montanha. Sempre lembrando que o Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7, Evangelho de Mateus. Muito bem, vendo isso daqui, a questão dos pedidos, nós temos também essa informação aqui da igreja, que o mundo litúrgico escolhe outros acréscimos na oração do Pai Nosso, que não tem problema nenhum, não muda o essencial, são apenas acréscimos litúrgicos, como nós vemos aqui explanados alguns, que nós não precisamos também comentá-los profundamente, a razão disso, apenas saber que existem algumas fórmulas diferentes do Pai Nosso no mundo todo, em outras tradições litúrgicas, que fazem alguns acréscimos. Por exemplo, leia comigo. Desde bem cedo o uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia. Na Didaquê, capítulo 8. Pois vosso é o poder e a glória para sempre. As Constituições Apostólicas, capítulo 7, acrescentam no começo o reino, e é esta a fórmula conservada hoje na oração ecumênica. A tradição bizantina, logo em seguida ao termo glória, acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. O missal romano desdobra o último pedido na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança e da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, seguindo-se a aclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das Constituições Apostólicas. Nós vemos então que na Didaquê
tem esse acréscimo aqui, essa doxologia. Pois vosso é o poder e a glória para sempre. É um acréscimo. Já as constituições apostólicas põem no começo dessa doxologia da Didaquê a palavra o reino. Então fica, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Essencialmente não muda nada, é um acréscimo na oração do Senhor. É a oração ecumênica, inclusive, essa que acrescenta a palavra reino na versão da Didaquê. Já no Oriente, a tradição bizantina, depois do termo glória que está na Didaquê, acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. Também não muda nada na oração fundamental, na oração do Pai Nosso. São apenas fórmulas litúrgicas. E o Missal Romano ainda coloca, depois do último pedido, livrai-nos do mal, mais um acréscimo referente à esperança que nós temos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória. Isso apenas para conhecimento aqui de que há outras versões do Pai Nosso, apenas com acréscimos conforme a tradição litúrgica de cada povo. Tá bom? Continuando, nós entramos aqui no artigo 1º, que é um comentário do Catecismo sobre a importância do Pai Nosso como resumo não só de todo o Evangelho, mas até de toda a Escritura, porque o Evangelho também é um resumo de todas as Sagradas Escrituras. Leia comigo. A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou: pedi e recebereis. João 16. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações, conforme suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental. No centro das Escrituras, esse primeiro tópico, depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e como convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Essas orações diversas que nós temos que dirigir a Deus, Ele aguarda as nossas orações, os nossos pedidos, intercessões, de acordo com as nossas necessidades, embora Ele saiba do que nós precisamos, mas Ele quer escutar os nossos pedidos. Mas sempre a recomendação não pode faltar o Pai Nosso. O Pai Nosso, nas nossas orações diárias, não tem como se esquivar dela, porque é a oração dominical. Mais uma vez recordando, dominical não quer dizer apenas domingo. Dominical vem de dominus, que em latim se traduz no português para o Senhor, dominus. Quem tem o domínio de alguma propriedade, ele tem o senhorio daquela propriedade. Então, a palavra domínio vem de dominus, que é Senhor. Por isso que oração dominical é a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E o domingo também vem de Domênicos, que é o dia do Senhor. Então, lembrando aí esse significado da palavra dominus, domínio, e oração do Senhor, porque que ela é chamada de oração dominical. E
Nós sabemos que não tem missa nenhuma que não tenha o Pai Nosso. Logo que começa ali o rito da comunhão, em todas as missas nunca falta a oração dominical, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Agora, esse comentário aqui de Santo Agostinho nos mostra, e ele que estudou, escreveu a respeito dos Salmos, interpretou, ele diz aqui com clareza que tudo que se encontra nas Escrituras e nas orações, nos Salmos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não tem nada que não esteja incluído no Pai Nosso. Ou seja, o Pai Nosso é o resumo de toda a Bíblia, de todas as Sagradas Escrituras e, portanto, também o resumo de todo o Evangelho, toda a revelação que o Filho de Deus nos trouxe aqui na Terra. E, terminando esse encontro de hoje, esses 2 parágrafos, vamos até terminar com um comentário sobre o Sermão da Montanha, onde está a versão do Pai Nosso que Mateus nos apresenta. Vamos ler. Todas as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Pois bem, a oração ao nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. A oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. O Sermão da Montanha é doutrina de vida. A oração do Senhor é oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, às moções interiores que animam nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. Aqui São Tomás de Aquino nos mostra que na oração do Pai Nosso existe uma ordem. O que devemos pedir primeiro, segundo, terceiro, até o último pedido. É uma ordem. Não a ordem assim, um mandato, também podemos pensar assim, mas numa sequência do que é primeiro, prioritário e o que vem depois. Então, Santo Tomás de Aquino nos mostra que é o Pai Nosso a mais perfeita das orações. E isso aqui está na Suma Teológica, que é um tratado de teologia, com aspectos filosóficos também, que é estudado até hoje e não perdeu a validade nem pode, né? Então, nós temos aqui que a lei, os profetas, os salmos se realizam em Cristo. Cristo mostra também isso na transfiguração, quando ele está no centro das Escrituras, que havia a lei, Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, na figura de Elias. Jesus aparece entre Moisés, o legislador, e Elias, que simboliza todos os profetas, mostrando que toda a escritura do Antigo Testamento é centralizada e fala dele, né? Se realizam em Cristo. E é isso que ele mostra quando ensina-nos a orar. Ele coloca
uma sequência ordenada a respeito do que é prioritário e do que vem depois. E aqui nesse comentário final, nesse parágrafo, nós vemos que o Sermão da Montanha em Mateus, ele está no capítulo 5, 6 e 7. Ali tem um complemento da lei. Jesus diz que ele não veio abolir a lei, ele veio complementá-la, nem um iota, nem uma letrinha, nem uma vírgula, podemos dizer assim, será mudada. Ali nesse Sermão da Montanha existe todo um tratado de como nós devemos dirigir a nossa vida, como deve ser o nosso comportamento. E bem ali no meio, no capítulo 6, bem no centro, está essa oração do Senhor, a oração dominical. Então, o Sermão da Montanha é doutrina de vida. Você quer ver como deve agir no seu comportamento, dentre tantos ensinamentos, é claro, que nós temos nas Escrituras, o Sermão da Montanha é um resumo de tudo. Então, você vê ali que é doutrina de vida, como nós nos mantermos e com o nosso comportamento na lei moral de fazer o bem e evitar o mal. A oração do Senhor é a oração. Mas o que nós vemos, tanto no Sermão da Montanha como na oração do Pai Nosso, o Espírito do Senhor, que da forma nova, no nosso novo comportamento de cristãos, aos nossos desejos, né? Tudo que nós temos que compreender dos ensinamentos de Jesus a respeito desse homem novo que nós devemos ser, essa vida nova, nós encontramos resumidamente também no Pai Nosso. Nossa vida em Cristo, que é até a terceira parte do catecismo, né? Ela também se resume nessa quarta sessão aí, em que nós estamos vendo o Pai Nosso, a oração fundamental. Essa é uma introdução a respeito, então, dessa oração do Senhor, que nós vamos ver em mais 2 tópicos no próximo encontro. Depois de terminarmos esse artigo 1º, aí nós começaremos refletindo, meditando, pedido por pedido, para que cada vez mais a nossa oração do Pai Nosso seja entendida com mais profundidade, porque é a oração fundamental. É assim que a gente vai caminhando e sempre procurando fazer crescer a nossa fé. Fique sempre com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.